Olá, bem-vindo de volta. Vamos agora, para poder fechar esse assunto sobre aceleração centrípeta, a apresentar uma prova usando noções de cálculo. Esse cálculo que nós estamos falando, ele é aprendido nos cursos iniciais, quando você já se encontra na universidade, ou seja, aqui no Brasil esse tipo de assunto é dado então em um departamento de matemática ou de engenharia, onde você já está com, ou seja, com uma formação mais densa, né? Uma formação mais estruturada em matemática, ou seja, precisa de ter noção do que vem a ser derivada, o que é a regra da cadeia e assim por diante. Então, se você ainda está no ensino médio, existem outras formas de demonstrar a aceleração centrípeta de forma mais simples, tá? Então, o que nós queremos provar é que a aceleração centrípeta, né, o que nós temos comentado até o momento, é dado pela velocidade tangencial dividido pelo raio da trajetória. Então, vamos apresentar aqui tem aqui um corpo. Esse corpo está movimentando segundo, pegar o centro aqui da nossa trajetória. Esse corpo poderia ser uma pedra, tá? Uma pedra amarrada com cordão, tá? Ou seja, vai ficar assim um pouquinho mais parecido assim com um pouquinho mais de realidade, tá? Você poderia ter aqui aqui representando a nossa mão aqui, tá? Estamos segurando uma corda e estamos girando esse corpo em que sentido? Sei lá, no sentido contrário aos ponteiros no relógio, estamos girando esse corpo, segurando, tá? E aqui está aí então o modelo físico disso que nós estamos comentando, tá? Pegando aqui, se essa daqui fosse... e outra coisa, está movimentando no plano, né? O corpo está movimentando no plano aqui por exemplo, no plano da tela, tá? Esse é o eixo X, o eixo perpendicular a ele é o eixo Y, e esse corpo vermelho está aí movimentando-se, então, segundo já falamos, né, que o vetor velocidade dele aponta esse é o vetor em vídeos anteriores, né, que o vetor velocidade é perpendicular a esse raio, né? Então podemos dizer que esse corpo, em cada instante do movimento, ele apresenta uma posição, ou seja, um vetor posição, que é a função de quem? Que é a função de x e é a função função de x e função de y. Por exemplo, quando ele estiver aqui em 0 grau, ou 0 radiano, tá? Quando ele estiver em 0 radiano, ele tem, se o raio dessa trajetória aqui for igual a r, qual é a posição dele aí? Vai ser igual a quem? A r para x e 0 para y. Quando ele estiver em π sobre 2 radiano, lá em cima, ou a 90 graus, quando ele estiver aqui nessa posição, a posição P dele vai ser o quê? 0 para x, desculpe, isso aqui tá... Isso aqui corrige isso aqui para mim, tá? Isso aqui quando ele estiver aqui em 0, ele está ocupando R e 0, tá? Quando ele estiver aqui em π sobre 2 radiano, ou 90 graus, ele tem 0 para x e para y ele tem quem? Tem R. Quando ele estiver aqui nessa posição, ó, em π, né? Quando ele estiver em π radiano, ou 180 graus, a posição dele vai ser quanto? Menos R para x e 0 para y. Quando ele estiver em 3π sobre 2 radiano, ou seja, estiver aqui nessa posição aqui embaixo, a posição dele vai ser quem? 0 para x e menos r para y. E quando ele fechar, estiver em 2π radianos, ele volta a ter de novo o quê? Uma posição r para x e 0 para y. Quando ele completar duas voltas, ou seja, fazer 4π, ele volta a ter isso aqui de novo e assim por diante. Fácil, né? Então o corpo gira e o vetor posição P varia ao longo do tempo. Então a gente pode dizer que esse vetor
P, o vetor posição, ele é uma função do tempo. Ele é uma função do tempo por quê? Porque ele é função de x e é função de y. E x está variando com o tempo, ou seja, x é uma função do tempo, e y também é uma função do tempo. Então o vetor posição está variando dessa forma. Como é que essas coordenadas x e y, se esse ângulo aqui num determinado instante t for igual a θ, já aprendemos isso, né? Esse ângulo é 90 graus e nós já sabemos que x vale quanto? R cosseno de θ, e y vale quanto? R seno de θ. O que é R, hein? Olhando aqui, se a origem da nossa trajetória, o centro da trajetória circular estiver aqui, o que é que nós estamos chamando de R? R nada mais é do que a magnitude do vetor P. Concorda com isso? Tá, perfeito. Então nós podemos dizer que é o vetor posição, representando agora em termos de par ordenado, que nós já falamos aí para trás, vai ser igual a quê? R cosseno θ, isso aqui é x, e R seno de θ, isso aqui é y. Fácil até agora. Para que eu possa encontrar o valor da velocidade, ou seja, esse que está aqui em vermelho, a velocidade instantânea, né? Opa! Para poder encontrar a velocidade instantânea, o que eu preciso? Derivar, aqui é que entra o conceito de cálculo que eu falei para vocês, tá? O vetor posição ao longo do tempo. Não estou derivando em relação a θ, estou derivando o vetor posição em relação ao tempo. Então vamos ter que usar a regra da cadeia. R é igual a uma constante, né? R, derivada de cosseno de θ usando a regra da cadeia, vai ser menos seno de θ multiplicado por dθ dt. Então essa é a primeira derivada. Olhando essa daqui, R é uma constante, derivada de seno de θ é cosseno de θ, usando a regra da cadeia, dθ dt. Só que a gente já conhece que dθ dt, a variação do ângulo ao longo do tempo, nada mais é do que a velocidade angular. Então nós estamos com menos R, ômega, que é esse termo, velocidade angular, multiplicado por seno θ, R, ômega, cosseno de θ. Então já temos aí a definição do vetor velocidade. E o vetor aceleração? O vetor aceleração é a variação da velocidade no tempo, tá? Ou seja, derivada da velocidade ao longo do tempo. Então vamos ter que derivar isso aqui de novo. R é uma constante, menos R, ômega, derivada de seno de θ é quem? Cosseno de θ, multiplicado por dθ dt novamente. E esse outro termo vai ser R, ômega, derivada de cosseno de θ é menos seno de θ dθ dt. Apareceu aqui novamente a velocidade angular. Então a aceleração vai ser igual a... Podemos colocar aqui tanto R como ômega para fora, menos R, ômega, ó, o ômega de novo aqui, ó, ômega ao quadrado. Aqui eu estou com R, estou com o sinal negativo também está aparecendo aqui, beleza. Então podemos colocar em evidência o termo R ômega ao quadrado, R negativo, ômega, ômega de novo, ômega ao quadrado. Eu acho que você entendeu, né? Cosseno de θ e seno de θ. Vou voltar com R ali para dentro, só porque eu quero fazer uma conclusão com você. Ó. Deixa só o ômega ao quadrado negativo de fora e vou colocar R cosseno de θ e R seno de θ. Vou manter isso daqui. Volta lá e vamos olhar o que era. Tinha aqui o vetor posição, variando com o tempo, x, y, tudo isso eu tinha comentado com você. Que o x em cada instante é R cosseno θ e y é igual a R seno θ. Agora olha aqui o que era o vetor, o nosso vetor posição. O nosso vetor posição nada mais é do que R cosseno de θ e R seno θ. Olha que depois da gente
fazer as nossas deduções, olha o que apareceu aqui, R cosseno de θ e R seno θ. Ou seja, a aceleração nada mais é do que menos ômega ao quadrado multiplicado pelo vetor posição. O que é que tem o vetor aceleração a ver com o vetor posição? Se ômega, o vetor, se ômega, a velocidade angular, tá? Ômega. Isso aqui então é velocidade angular. O que é ela? Ômega é dθ dt, que seria expressa em radianos por segundo. O que a aceleração tem a ver com o vetor posição P? Eles têm a mesma direção ou eles apontariam em direções opostas? Eu acho que sim, né? Esse vetor aceleração ele é um múltiplo negativo do vetor posição. Então, se o vetor posição aponta, né? Se o nosso... mudar aqui de cor, né? Se o nosso... pegar aqui uma corzinha diferente. Se o nosso vetor posição aqui, ó, em cada instante, ele aponta para onde? Ele aponta, isso aqui é o vetor posição. Se ele aponta para fora, esse vetor que nós acabamos de encontrar aí, ele aponta o quê? Ele é um múltiplo, né? Pode ser, a magnitude dele pode ser mais comprida ou mais curta, ou seja, ele pode ser, ter uma intensidade maior ou menor do que o vetor P, mas a direção dele... Olha, eu estou sempre falando em direção e provavelmente nós poderíamos ser criticados por muitos professores de físicas porque estão fazendo tradução dos vídeos da Khan Academy, que são vídeos produzidos por a Khan Academy situada nos Estados Unidos. E um vetor aqui no Brasil, sempre se diz que um vetor ele tem uma magnitude ou um módulo, que ele tem uma direção e que ele tem um sentido. A magnitude do vetor, esse vetor aqui, por exemplo, aqui no Brasil a gente diz que esse vetor aqui tem essa magnitude, ou seja, ele é representado por esse comprimento. A direção dele é a direção da reta que lhe dá suporte, ou seja, essa reta onde ele está, e o sentido dele pode ser para a direita ou para a esquerda. Já lá nos Estados Unidos a gente diz que um vetor tem magnitude, ou seja, é um vetor que tem essa magnitude e aponta para a direita. É um vetor que tem essa magnitude e aponta para cima. É um vetor que tem essa magnitude e aponta para a esquerda. É um vetor que tem essa magnitude e aponta para baixo. Então usa apenas duas, magnitude e direção. E nós estamos seguindo então essa... como a gente está fazendo uma tradução, nós estamos utilizando essa convenção ou essa forma de definir um vetor que é utilizado lá nos Estados Unidos. Então nós acabamos de encontrar aqui que a aceleração, essa que nós encontramos, ela é igual, né, a menos ômega 2 multiplicado pelo vetor posição. E é um vetor, né? E ela é contrária a P, então ela, como o P aponta para fora, então ela aponta para o centro. Por isso é que ela é chamada de centrípeta. Olhando agora só qual é a magnitude dela, a magnitude do vetor P vale quanto? Vale o raio. O raio, deixa aqui, né? A magnitude do vetor posição é esse, então a magnitude dele é o próprio raio. E ômega, a gente sabe que ômega é igual a velocidade tangencial dividido pelo raio. Então, ela ao quadrado vale V2 sobre R. Então, a aceleração centrípeta vai ser ômega 2 multiplicado por P, que vai ser igual a... esse aqui veio, como é que é? V2 sobre R2, né? Esse cancela com esse. Então, a aceleração centrípeta está dando igual a V2 dividido pelo raio. Só repetindo rapidamente aqui, pode ter ficado um pouquinho bagunçado, tá? Ômega 2P com sinal negativo. Eu quero saber só qual é a magnitude da aceleração centrípeta. Em termos só de magnitude, ômega é V
dividido por R. Então vai ficar a velocidade tangencial ao quadrado dividido por R ao quadrado e a magnitude de P é R, tá? Então a aceleração centrípeta, esse R cancelou com esse, é igual a V2 dividido pelo raio. É isso que eu gostaria de demonstrar para você, qual é a expressão da aceleração centrípeta utilizando o cálculo. Como disse no começo, é uma matéria já aprendida nos cursos iniciais de cálculo na universidade. Vejo você no próximo vídeo.